sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Gente que Fala. Estamos aqui no ar hoje, ao vivo para todos, e vamos seguir em frente agora, começando mais essa edição, mais esta sexta-feira. Estamos começando pela 365, a rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet. Também estamos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, com reapresentação pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, e na sua operadora preferida, e às 5 da tarde pela Rádio Cultura 990 AM. Deixa eu só fazer uma correção. Às 5 horas da tarde pela TV Aberta, da Rádio Cultura AM de Dois Corras do interior de São Paulo, às 10 da noite. É muito lugar legal para a gente assistir o programa A Gente Fala. Então, curta, comente, compartilhe a transmissão e participe com a gente aqui ao vivo. Mande sua informação que nós vamos passar para os nossos convidados. Então, pelo WhatsApp, 11 973350038. Então, repetindo aí para você anotar e mandar sua mensagem para a gente, 11 973350038. Eu sou Ricardo Godoy e nós vamos bater um papo bem bacana na nossa bancada virtual de hoje, com a psiquiatra e neurocientista Natália Mota. Natália já está aí com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Agradeço aqui a oportunidade de falar com todos, aos telespectadores, aos mais convidados, é um prazer. Maravilha, daqui a pouquinho a gente vai entender aí bastante coisa legal aí que a Natália está passando para a gente. Também conosco hoje o artista, pesquisador e idealizador da Malta Teatro de Nação, Rodrigo Diodé. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Natália, telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Espero que todos e todas possamos aproveitar esse debate. Com certeza, muita coisa legal também. Vamos entender um pouquinho aí dessa pauta bem legal que ela vai passar para a gente. Enquanto isso, eu vou começar o nosso programa hoje comentando um pouquinho sobre as Olimpíadas de Paris de 2024, que estão no auge aí, né? Semana passada teve início as Olimpíadas. À medida que o evento se desenrola, o mundo assiste não apenas a uma exibição impressionante de habilidades atléticas, mas também uma celebração vibrante de cultura. A cultura molda o esporte de diversas formas. O treinamento, os rituais e até mesmo as técnicas podem estar profundamente enraizados na cultura local do atleta. Enquanto as Olimpíadas promovem um intercâmbio cultural global que enriquece tanto os participantes quanto os espectadores. Este entrelaçamento não apenas destaca a diversidade cultural, mas também deixa um legado duradouro, reforçando a ideia de que o esporte e cultura não são, eles não se dissociam, né? Eles são indissociáveis. Natália, qual a sua opinião sobre essa, na sua visão aí profissional, dessa união cultura, esporte, que deixa realmente esse legado, que só acrescenta nas opiniões de futuros interessados no esporte? Oi, então, tem tudo a ver, né? Hoje em dia, tanto na perspectiva das neurociências, quanto nas perspectivas mesmo da aplicação desse conhecimento para ajudar na construção de ferramentas de saúde mental, a gente entende que essa integração da cognição do corpo junto com a mente, né, da forma como a gente pensa e da forma como a gente se comunica através do nosso corpo, é algo muito mais profundo do que a gente imaginava antes. Essa dicotomia, né, essa separação é que é mais artificial, né? Então, o nosso corpo, ele expressa muito o que a gente sente. E quando a gente está num sistema em que a gente não permite muito essa expressão, esse gastar energia, esse se colocar no mundo através da tua expressão do corpo, a gente muitas vezes adoece, ou mesmo sinaliza isso com um sofrimento no corpo também, né? Então, são coisas que estão sempre interligadas. Da mesma forma que negar isso pode causar sofrimento, saber e conhecer melhor o teu corpo, como que você se sente melhor, como que você se adapta melhor, também ajuda você a entender coisas que vão promover mais saúde mental no teu dia a dia.
né? Então, praticar exercícios, né, de uma forma que seja saudável e que faça sentido para você é algo super importante. Eu diria até assim que desde o início, né, desde a infância, né, ter esse conhecimento integrado e conseguir se educar, entendendo como que teu corpo é importante para o teu desenvolvimento como um todo, como ser humano, é super necessário. Com certeza, essa união é fortíssima, né? Faz com que as ações, inclusive, de órgãos vistas sejam ativadas, sejam melhoradas, que daí dá estímulo através da alimentação, através de uma série de coisas. Eu queria também ouvir do Rodrigo um pouquinho sobre esse tema, porque tudo é uma memória, né? Pensando na área cultural, na área do teatro, o corpo ele gera assim, uma memória daquelas ações, até por isso que os atores, enfim, os que participam na área do teatro, eles conseguem registrar o texto, a marcação, aquela coisa toda, né, Rodrigo? Então, essa junção, você concorda também, que é uma união que só tem a agregar aí para os futuros jovens, futuros interessados, Rodrigo? Olha, eu estou plenamente de acordo com a Natália. É muito interessante ouvir a perspectiva da ciência nesse sentido, porque no meu próprio cultivo cotidiano da minha relação entre corpo e mente, eu procuro trabalhar esse equilíbrio, né? Tem uma palavra na filosofia chamada imanência, que significa que corpo e mente são apenas dois aspectos do mesmo fenômeno, né? Então, tanto no trabalho das artes, quanto no esporte, quanto na própria prática da capoeira Angola, por exemplo, eu sou praticante da capoeira Angola, eu sou contramestre da escola em Goma Capoeira Angola, e a gente vive essa relação, né? A gente está sempre treinando cotidianamente, procurando pensar cada movimentação que a gente executa, né? Especificamente na capoeira, a gente vive essa dimensão da saúde física, da saúde mental, de um modo indissociável, porque se não for indissociável, não tem jeito. A gente não vai aprender a jogar, não vai aprender a improvisar, não vai aprender a se relacionar com o outro, né? Com a roda em si, com as pessoas que assistem, com a musicalidade. Então, são diversos estímulos, estímulos e afecções que a gente experimenta que colocam o nosso corpo, esse nosso aparato físico de corpo e mente sempre disponível para troca. E, enfim, acho que essa relação entre cultura, esporte, né, corpo e mente, ela sempre foi algo dado na vida da espécie humana, né? Eu acho que determinados modelos educacionais, pedagógicos, determinados modelos culturais pregam justamente a separação, a dicotomia do corpo e do pensamento, e isso gera muitos problemas da ordem da saúde mental, né, da ordem da saúde social e política, e acho que preservar essa simbiose, essa relação saudável é fundamental para a gente progredir e ser feliz na vida. Muito bem, Ale, completa a resposta, porém, sempre tem opiniões bem legais que a gente possa ouvir, como agora está com a gente a nossa próxima convidada, assistente de direção do espetáculo Raiva. Nós temos um cão que morde, Liliana Regina. Lilian, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Feliz de estar com vocês. Muito bom, Lilian. Então, eu não sei se você pegou o comecinho aí do nosso bate-papo, que estávamos falando sobre as Olimpíadas, né? A junção aí do esporte e cultura faz com que todos ganhem. Qual a sua opinião também, como o do Rodrigo na área teatral? Eu sinto que, assim, pegando um pouco o gancho do que eu ouvi, né, do Rodrigo, a gente tem mesmo essa questão da cultura de separar, né, mente e corpo, e eu acho que a gente, quanto mais a gente integra esse tipo de... A gente entende que a gente precisa manter um equilíbrio, manter saúde física, manter saúde mental, para a gente poder estar pleno, né, nas nossas atividades, nos nossos em cena também. Bem, olha, gente, é tanta visão que faz com que a gente só tenha um espetáculo a visualizar ganhando, não só o respeito através de entender o que o esporte funciona, mas também ganhando essa beleza que a gente vê e continuamos torcendo para o nosso país aí fazer
sempre bons resultados, com beleza, com respeito, com tranquilidade, incentivando os nossos jovens. E aí, Andréia, você também concorda? Olha, eu faço das palavras do Rodrigo as minhas, como capoeira Angola, que já pratiquei também muitos anos, da yoga e dessa sintonia de mente, corpo, esporte, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho acompanhado pouco as Olimpíadas, mas assim eu fico fascinada. Eu vejo essas meninas da ginástica olímpica, eu falo, gente, essas pessoas são de outro planeta. Como que um ser humano pode ser tão sublime, pode ser tão maravilhoso, né, cara, dentro de uma arte, que o esporte é isso, né? É arte e é uma disciplina, né, da alma, do corpo, da mente. Então é sensacional. Eu acho que inclusive, eu acho que a capoeira Angola deveria ser ensinada nas escolas desde sempre, a capoeira em geral, né? Deveria estar no currículo escolar. A gente deveria ser muito mais incentivado a praticar esporte na escola, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava de jogar vôlei, mas a minha família era evangélica e eles não gostavam que eu jogasse vôlei. Então, assim, além de ter um problema familiar, né? Às vezes, muitas vezes as crianças querem. Hoje isso mudou muito, né? Mas antigamente a própria família era contra a pessoa virar artista, virar atleta, porque tinha um preconceito, né? Muito grande. Eu fico feliz que isso tenha mudado. Maravilha, aí cada vez mais a gente conseguiu os novos resultados, né, André? Vou aproveitar que eu estou conversando com você para contar para o pessoal aí de casa que você já tem 20 anos de carreira, 9 discos gravados, e agora lança a revista Gibi Song, uma história autobiográfica ilustrada e com músicas cifradas do seu álbum Volume 1. A Andrea iniciou a sua trajetória em São Paulo com a banda Dona Zica em 2003. E desde então lançou diversos projetos, incluindo a trilogia com o título Da Minha Cabeça e o álbum itinerante com o título Pelos Trópicos. Integrante da banda Glória há 2 décadas e colaboradora de Tom Zé desde 2017, Andrea apresentará agora no show de lançamento do Gibi Song um panorama de sua carreira, com músicas de todos os seus álbuns e releituras de clássicos de Tom Zé e Lupicínio Rodrigues. Foi longe, hein, André? Então, antes da Andréia comentar um pouquinho para a gente desse projeto, dessa ideia, eu quero dar o serviço para vocês, na onde ela vai estar, o que ela vai apresentar, né? Então, no dia 13 de agosto, daqui aí alguns dias, terça-feira, aqui em São Paulo, lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito. Tom Zé tomando posse na Academia de Letras da Faculdade. Nesse dia 13, então, Tom Zé vai tomar posse. Olha que interessante, a gente vai ver já o que ela vai fazer do Gibi Som, mas essa notícia é muito bacana, a gente parabeniza Tom Zé aí por essa grande conquista. No dia 13 de setembro, sexta-feira, Belém do Pará, no Teatro Dona Banda, perdão, no teatro, Dona Banda Glória canta Chico Buarque, é isso, Não, André? é porque está escrito teatro, mas eu não sei que teatro. É num teatro em Belém, o show do Tom Zé. A banda Ah, aqui em São Paulo, a gente está fazendo um show cantando Chico Buarque. opa, olha aí, gente, que bacana. Ela vai explicar para a gente tudo que está aqui no meu texto. 19 de outubro, Blue Note, Banda Glória canta também Chico Buarque na Blue Note, é isso? O Blue E Note. isso, e no 6 de setembro, show de Song no Picles. André, conta pra gente onde vai estar, como vai estar, e esse projeto tão bacana de 20 anos de história. Eu não entendi o que você falou. Aonde vai estar o show? Nas suas datas, né, 13 de agosto, aí, o show, a banda Glória canta Chico Buarque. 19 de outubro, no Blue Note, a banda Glória canta Chico Buarque também, no Blue Note, 19 de outubro. E 6 de setembro, o show de Song no Picles, é isso? Isso, é. Eu já fiz o lançamento do Gibi Song na casa de Francisca, Ah, que legal. faz mais ou menos um mês, e foi muito legal porque eu criei toda uma performance sozinha no palco. Aí no meio do show entrou o Daniel Maia, o meu amigo guitarrista, que toca com o Tom Zé também. E foi um apanhado de carreira interessante. Eu fiz músicas de vários álbuns, também interpretei uma música do Lupicínio Rodrigues, que eu gosto muito.
interpretei Tom Zé, que também adoro. E esse show, na verdade, eu não tenho muita agenda dele, porque eu estou bem envolvida com a Banda Glória, fazendo esse show do Chico Buarque. A gente tem feito esse show esse ano, em homenagem ao Chico, que fez 80 anos agora no meio do ano, né? E tem sido muito legal, tá sempre esgotado. E o Tom Zé também tem alguns shows esse ano, como eu digo, as datas, que eu não estou lembrando aqui de cabeça. Mas é isso. E o Gibi tem esse show no Picles, no dia 6 de setembro, e não tenho mais nada marcado. Então, por enquanto, é essa minha agenda aí. Maravilha. Agora eu queria entender um pouquinho do projeto Gibi Song. Como surgiu essa revista, né? Revista Gibi Song, que conta essa história? Por que que você quis criar um formato revista? Eu estava até olhando no seu Instagram aí um pouquinho as imagens da revista. Está bem bonito, por sinal, o pessoal tem acesso. E por que Gibi Song? Então, foi assim. Eu desenhava na infância, na adolescência, e nunca mais desenhei. Faz uns 2 anos eu voltei a desenhar e comecei a me envolver muito, né, com esses desenhos. Pode Caiu a falar. internet? Ah, E tá. estamos Ai, inclusive, escutando. gente, desculpa essa confusão com a internet, porque eu estou em Ubatuba e chegaram umas amigas bem agora, que bem na hora eu falei, não chega essa hora. Elas chegaram e ainda levaram os gibis que eu tinha aqui. Tinha 2, eu queria mostrar para vocês. Estou Ah, muito orgulhosa desse trabalho, porque eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer uma revista onde eu desenhasse todas as páginas e tal. Eu sempre vislumbrei um projeto assim, até pedi para alguns amigos cartunistas, faz um gibi e tal, mas nunca rolou. Aí, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer esses desenhos, comecei a copiar fotos de família e tal, e aí, quando eu vi, eu já estava mergulhada nesse projeto, e pensei, o que que eu faço com isso? Eu pensei, pô, então eu lembrei daquelas revistas de banca que a gente comprava para tocar violão, que ainda deve ter revista com música cifrada. Eu falei, então eu vou fazer uma história autobiográfica da minha primeira infância, mostrando como a música entrou na minha vida, a repressão familiar na periferia de São Paulo, Grajaú, violência doméstica, o quanto eu sofri para conseguir me assumir como cantora, né, numa família muito conservadora e rígida. Então, eu faço a história até os 16 anos, que é quando a música entra na minha vida, e foi justamente nessa época que eu vim para Ubatuba. Hoje eu estou aqui em Ubatuba, não morando, eu estou passeando. Mas foi a cidade que me acolheu na minha rebeldia de adolescente, né? Então, o gibi é isso, ele é a primeira parte, essa história, até os 16, quando a música começa. Tem continuação, espero que eu consiga continuar nesse projeto, porque não é fácil, não é nada fácil. E aí as músicas do volume 1 cifradas. Aí tem uma consideração do Tom Zé na contracapa, o prefácio bacana. do Mazzucchelli também, muito bem escrito. E está muito bonito, assim, eu estou muito feliz com essa conquista. Que legal, gente. Olha aí. Então, quem quiser mais informações, entra lá no Instagram da Andrea e tem a imagem. Ela inclusive mostra lá algumas páginas do Gibi, tem lá bastante coisa legal. Mas, Andrea, qual é o seu Instagram para o pessoal dar uma olhadinha lá? É Andréia Dias, Andréia com I, Andréia Dias Cantora, tudo junto. Pronto, @Andrea Dias Cantora. Você entra lá no Instagram. Tem mais rede social? Tem Facebook, mas é mais pessoal o Facebook. O Instagram é Maravilha. mais Então profissional. entra lá, gente, no Instagram lá que tem bastante coisa legal. Eu já dei uma olhadinha, já pesquisei. Tá bem Obrigada. bacana. Muito bem, gente. Olha, hoje com a gente, então, essas personalidades falando sobre cultura, teatro, música, é o que a gente quer para um descanso, para relaxar. Então, a gente vai seguindo em frente. E agora, a gente vai entender um pouquinho sobre De Súbito Companhia e que estreia esse espetáculo bacana, não é? Bom, a De Súbito Companhia estreia o espetáculo Raiva. Nós temos um cão que morde. Quero entender isso. Com dramaturgia de Carla Zanelli. A peça explora a violência resultante do desmontante cultural e educacional no Brasil, centrando-se na história de duas irmãs que enfrentam diversas adversidades. Esse trabalho faz parte de uma trilogia que inclui também Afeto e Coragem, abordando temas sociais e políticos bem atuais, né, gente?
através de situações intensas e contraditórias. A dramaturgia é de Carla Zanini, a direção é do Ricardo Henrique e Lívia Regina, que está com a gente hoje, é assistente de direção e vai contar um pouquinho para nós que nos dias 8 a 18 de agosto, quinta-feira às 20 horas, sexta-feira 15 às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 18h30, então essa é a agenda que você tem opção, lá no Sesc Santo Amaro, que fica na rua Amador Bueno, número 505, no bairro de Santo Amaro, você vai ter a oportunidade de prestigiar o espetáculo Raiva, Nós Temos um Cão que Morde. Ingressos a partir de R$ 12 aí, então preços bem legais. E conta pra gente, Lilian, como que é, de onde surgiu esse nome? Ninguém sai mordido de lá, né? Pelo contrário. Bom, como você disse, o Raiva é uma peça da dramaturgia da Carla Zanini, que faz parte de uma trilogia. É uma dramaturgia que surgiu em meados de 2019, ali no núcleo de dramaturgia do SESI, e a gente estava ali num momento muito tenso politicamente, né? Uma polarização e muitas violências, e principalmente violências, né, no âmbito educacional, né? A gente tem assim, uma pesquisa de casos de muitos professores que sofreram, 54% dos professores já sofreram algum tipo de violência, né, dentro da sala de aula, e alunos que já presenciaram, né, casos de violência. A peça em si, a gente conta a história de duas irmãs, né, a Inês, que é interpretado pela Renata Gaspar, e a Mirella, que é feita pela Carla Zanini. A Inês, ela é artista, e a Mirella, ela é professora da rede pública e particular. As duas irmãs, elas decidem abrir um espaço cultural, né, um novo espaço cultural, com a expectativa de que ele seja um grande sucesso, mas acabam aí se frustrando com a tentativa de manter o aluguel do espaço, lidar com as questões da escola e outras coisas adversas. No meio dessa história toda, o cão da Mirella e da Inês, né, morde uma criança. E aí se desencadeiam assim vários acontecimentos de violência, sejam violências no âmbito privado ou violências sociais. Assim, é uma peça que a gente está trazendo bastante, tem uma pegada. Ela não acontece de uma maneira cronológica, né? Então a gente vai entendendo os acontecimentos assim de uma maneira não linear, o que vai acontecendo. A gente tem também no elenco a personagem da Tia Gilda, que é interpretado pela Georgette Fadel, que é uma professora tia das duas meninas, né? E a gente traz a peça assim numa pegada de um thriller cômico, tem bastante humor, ironia, tem suspense também. A gente vai acompanhando a história, mas ela tá assim em pedaços. A gente vai entendendo o que vai acontecendo no decorrer da história. Olha que interessante. Eu citei no começo do bate-papo sobre esse tema, e faz parte de uma trilogia, né, que inclui a fé e coragem e aborda aí os temas sociais políticos. Isso é entre as duas personagens principais, ou é devido... a história se enrola através da mordida? Como que o pessoal vai assistir lá? O que eles vão ver lá? Eles vão ver as violências acontecendo, não só as personagens sendo agente das violências, né, mas também sendo vítimas. Então a gente fica ali, fica mesmo para o público interpretar da onde vem essa raiva. A gente tem essa raiva metaforizada na imagem do cão, né? Então a gente brinca um pouco com essa imagem do cão, né? Mas como uma metáfora da raiva que permeia tanto as relações dentro do sistema educacional, quanto as relações privadas entre as duas irmãs, as relações entre os acontecimentos, né? A mordida do cachorro a uma criança. Há também eventos surreais. A peça ela começa com elas enterrando uma cabeça. E a gente vai entendendo o que acontece, assim, quem se interessar. Tá Olha, aí o ela já convite deixou para uma dica para a gente ir lá correndo entender. eu queria também falar que a gente vai ter uma atriz que vai substituir a Renata Gaspar aos domingos, a Monalisa Silva, que é uma excelente atriz também, então ela também ela está integrada ao elenco.
Muita gente bacana, histórias legais, e o que dá para entender, acho que os nossos convidados também podem até comentar, se quiserem, e é um tema ainda atual, né? A gente vê Sim. essas diversidades, essas dificuldades, essas questões de todos os temas possíveis atuais acontecendo no nosso país, no nosso planeta, se assim pudermos estender esse assunto. Muito bem, gente, é isso aí. Então vamos ao teatro, lá no Sesc Santa Amaro, né, Liliana? Isso, no Sesc Santo Amaro, de quinta a domingo, como você havia dito, mas os horários eles são diferentes, né? Então, de quinta e sexta é às 8, sexta a gente tem 2 sessões, das 15 às 8, sábado às 19, domingo às 18h30. Muito bem, então no dia 8 até o dia 18 de agosto, Raiva, nós temos um cão que morde. Não percam, não. Continuando aqui hoje, nesse bate-papo cultural, de música, de dança, de poesia, de esporte, entender que o corpo e mente fala através de todas as ações, de todas as áreas, a gente gosta de poder promover isso para que o nosso final de semana seja cada vez mais tranquilo e com boas opções de cultura e de leitura. Falando em leitura, o livro, eu queria depois até que o Rodrigo me ajudasse na pronúncia, para eu não errar, ele é Pará, isso? Elebara. Esse G, ele é G mudo, então fala Elebara. É da língua Iorubá, Rodrigo? É, é. Então aí depois o pessoal vai entender. Então, ele é Barabite, não é, Rodrigo? Um comentário épico sobre o poder. Vamos entender o que o livro vai dizer, vai nos trazer. Aí eu quero esse comentário do Rodrigo. Esse material é o resultado de 20 anos de pesquisa que o Rodrigo fez, Rodrigo de Odé, sobre as relações entre a capoeira Angola, que ele já citou para a gente, sobre teatro negro, cinema, candomblé e filosofia africana. Bem extenso conteúdo. Publicado pela Kitabo Editora, a obra aborda a diversidade racial negra e reflete sobre as relações de poder no mundo contemporâneo. O autor conecta o mito do nascimento de Exu Lebara às tragédias recentes com os assassinatos do mestre Moa do Catendê, de George Floyd, e do menino Miguel Otávio, nesse período de pandemia. O lançamento, então, será realizado em 2 eventos em São Paulo. Vamos ver, então, Rodrigo, se vai faltar informação aqui, porque já nos completa. Esses eventos acontecerão no dia 17 de agosto, é isso? Às 5 da tarde, no Centro de Cultura e Arte Bataquerê, que fica lá na rua Cinturão Verde, na Vila Santineiros, número 227. E o segundo evento, dia 22 de agosto, às 19 horas, na São Paulo Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210, lá no Bela Vista. É isso mesmo, Rodrigo? Essas datas estão completas? Perfeito. A gente vai realizar uma dobradinha aí de lançamento, né? Para Tá. contemplar a rapaziada da Zona Leste de São Paulo, lá do Centro Bataquerê, que é um centro de cultura criado pelo mestre Pedro Peu, né, do Grupo Angoleiro Sim Senhor, um núcleo de fomento cultural super importante para a cidade de São Paulo. E no dia 22, na SP Escola de Teatro, que é um local propriamente voltado para o ensino, aprendizado de teatro, que para a gente da Malta é super importante, né? Tá nesse espaço de uma educação mais formal no sentido da cultura da capoeiragem e um local onde o ensino mais formal do teatro é desenvolvido. Então, a gente transitando por esses 2 espaços é super interessante, tem tudo a ver com a nossa pesquisa, né? De trazer essa teatralidade mais ampla que tem nas culturas negras e populares, que eu chamo de cultura de nação, misturando com o que a gente aprende nas escolas de teatro, de ponto de vista mais estrito e técnico, né? Então, essa é a nossa pegada, o nosso interesse é desenvolver essa linguagem aí. Eu disse que a obra aborda uma diversidade racial e reflete sobre as relações de poder no mundo contemporâneo. Conta um pouquinho para a gente Uhum. esse conteúdo. Bom, então, Elebara Beat é um texto que eu comecei a escrever, que eu escrevi na pandemia. Eu ganhei um edital da Lei Aldir Blanc para escrever esse texto. Naquele momento eu estava muito indignado, né? Além da minha indignação congênita como homem negro, o período da pandemia foi muito cruel, né? Cheio de acontecimentos muito drásticos, como
O próprio fato da pandemia, a queda daquele menino Miguel Otávio de Recife me deixou muito baqueado. E por outro lado, aquele acontecimento com George Floyd, né? Eu fiquei realmente muito abalado do ponto de vista da minha saúde mental, como a Natália trouxe do início, e precisava transformar isso em arte para poder lidar com essas questões e com aquela ideia que a gente encontra, né, de uma forma belíssimamente formulada no Racionais MCs, no Sobrevivendo ao Inferno, que é aquela ideia do sentimento de revolta. Eu precisava trabalhar esse meu próprio sentimento de revolta e acabei escrevendo essa peça. Tem uma influência muito forte da cultura musical do Afrobeat, que é uma cultura política, inclusive, que nasce nos anos 70 na Nigéria, né, criado pelo músico e ativista Fela Kuti e pelo baterista Tony Allen. Né? O Afrobeat é uma cultura musical esplendorosa que mistura ritmos tradicionais de Yorubá com ritmos diaspóricos, como o funk, o soul, que o Fela vai conhecer numa turnê que ele faz em 1970 pelos Estados Unidos, e quando ele volta para a Nigéria, ele cria essa explosão cultural, né? O Afrobeat, além de ser uma composição musical extremamente rica, com sopro, percussão, músicas extensas de mais de 10 minutos, 20, as letras são altamente politizadas. Né? Depois que o Fela vai para os Estados Unidos e conhece a autobiografia do Malcolm X, ele volta para a Nigéria e vê que os problemas da desigualdade social, principalmente, porque não existia propriamente um problema racial na Nigéria, são problemas que atingem a comunidade negra no planeta inteiro. Né? E ele cria o Afrobeat com essa determinação política, é perseguido, preso várias vezes, mas o que fica para mim é justamente essa capacidade de você integrar um discurso político de transformação social junto com uma poesia extremamente bela, potente, que dá vontade de conferir, de usufruir, né? E essa parte poética me influenciou muito na composição desse texto, né? Outro aspecto, eu precisava falar muito dessa pegada de Exu, né? De Exu Elebara, por isso mergulhei nesse mito do nascimento de Exu Elebara. Eu tenho já um projeto de desenvolvimento de pesquisa na área da filosofia africana que privilegia muito esses conteúdos, esses elementos que provêm da filosofia tradicional na Goiorubá. Enfim, aí criei de alguma forma, uma estrutura poética para poder falar desses conteúdos trágicos que haviam me acometido pessoalmente e, na real, a toda uma comunidade. Né? E eu acho que enfim, eu demorei uns 4 anos elaborando e reelaborando o texto. Agora ele se encontra na sua versão final, vai ser publicado. O lançamento é no dia 17 de agosto, às 5 da tarde, lá no Bataquerê. Só que esse lançamento ele vem de um evento. A gente vai promover um ciclo de oficinas de capoeira Angola, teatro negro e Afrobeat, porque eu queria apresentar para o público e proporcionar mais ou menos a vivência que eu tive para poder chegar na escrita desse texto. Né? Então, tanto a capoeira Angola, o teatro e a música são referências muito fortes para a minha formação cidadã e como pessoa, e para a minha formação como artista também. Eu acredito que esse caldeirão todo ele tem muito a oferecer em termos de reflexão social, cultural e racial para o nosso país, e assim, é o tipo de trabalho, de desenvolvimento teatral que me apraz fazer, né? Na linha do Teatro Experimental do Negro, do Abdias de Nascimento, na linha da Companhia dos Comuns, do Rio de Janeiro, da qual fiz parte. Então, esse é o caldeirão em que fervilha esse espetáculo, essa peça, dramaturgia Lebara Beat. Muito bem, gente. Então, muitos detalhes, muito rico de informações. Muito bom isso, né? Porque vai oportunizar quem tiver a oportunidade de ir nesses dois eventos, num desses dois eventos, ou até nos dois eventos, sair de lá com bastante informação vinculada à união, né, de culturas, a ações relacionadas, você fala um pouquinho de um mito, né, com uma verdade que nós estamos vendo recente, e desse período difícil aí de reclusão, por conta de tudo que nós passamos,
e ainda passamos, como o caso da Lília eu falei agora, né, ainda é atual o assunto continua atual de Perfeito. todos os ângulos, né? Agora, só tem um detalhe que eu queria lembrar, porque tanto no dia 17 quanto no dia 22, a gente vai realizar, junto com a Malta e alguns artistas convidados, uma leitura dramatizada desse texto, vamos executar as músicas. É um espetáculo ele é todo trançado de música, composições minhas, né, próprias, em cima do Afrobeat. A gente vai realizar essas leituras dramatizadas e depois um bate-papo sobre os temas da peça, né? No dia 17, com o Babalorixá, da Ailton de Ogum, que tem esse domínio da cultura do candomblé e pode falar muito melhor do que qualquer pessoa sobre o simbolismo de Exu. A ativista Lúcia Xavier, que é fundadora de uma ONG que cuida da saúde, da vida das mulheres negras, que é a Crioula, e do Hilton Cobra, que é o ator Cobrinha, fundador da Cia dos Comuns, da qual eu fiz parte, que inclusive vai estar no sábado, 3 de agosto, em cartaz com Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, lá na Zona Leste também. E no dia 22 a gente vai ter essa leitura dramatizada também, e na participação do bate-papo a gente vai ter o mestre Pedro Peu, de Capoeira Angola, e a Lucélia Sérgio, que é atriz, diretora, dramaturga e fundadora da Companhia de Teatro Negro Paulistana, Os Crespos. Então é muita Olha, gente que veio para debater. ficou aí agora muito mais opções para a gente poder conhecer esse projeto, conhecer melhor, entender, fazer parte, estarmos juntos. Então, aí, quem puder, tá lá as duas datas que o Rodrigo já passou para a gente. Gente que fala muito bem, olha, trazendo informações, cultura, e hoje com a psiquiatra neurocientista Natália Mota, o artista pesquisador, idealizador da Malta Teatro de Nação, Rodrigo de Odeg, acabou de falar com a gente, a cantora e compositora Andréia Dias, e assistente de direção do espetáculo Raiva, nós temos um cão que morde, a Lilian Regina. E falando de tudo isso, queria que a Natália completasse, inclusive, os temas citados, Natália, e me trouxesse e que explicasse um pouquinho essa informação que você trouxe para a gente, que uma pesquisa publicada pela revista Science of Learning, do grupo Nature, revelou que a forma como uma criança conta uma história está diretamente relacionada ao seu comportamento, perdão, ao seu desempenho de leitura, mesmo antes de aprender a ler. O estudo conduzido pela startup brasileira BoboBrain usou análise computacional de narrativas para avaliar o impacto do aprendizado na escrita e na complexidade das histórias contadas pelas crianças. O estudo foi aplicado de forma interativa através de um jogo de contação de histórias. Natália, jogo de contação de histórias, como que essa história aí, ela está ligada aí, mesmo antes da criança ler, ela já tem aí uma forma diferente de entendimento. Maravilha, obrigada pela pergunta, Ricardo. Então, assim, a gente está aqui ouvindo tanto, né, sobre cultura e formas de expressão, né? A gente nasce, né, precisando se expressar, né? O choro do bebê assim que nasce já é uma expressão dele para o mundo, né? E assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais habilidades de expressão, né? Que vai se tornando cada vez mais complexa. A gente, desde os primórdios, né, desde muito antes do início da literatura e da linguagem escrita, a gente se comunica e deixa registros de como contar histórias é algo super importante para a nossa espécie. Nós somos seres sociais. A gente falou aqui um pouco de pandemia e como que a gente sofre quando a gente fica isolado desse ambiente social, de compartilhar, de estar junto, né? A gente, quando fala de formas de lidar com isso, de agregar, de chamar a gente está contando com muito da nossa experiência como seres sociais que somos e que precisamos uns dos outros e que precisamos compartilhar isso que está dentro de nós, né? Uma criança, antes mesmo de aprender a ler, ela fala, ela expressa, né? Nós somos contadores de histórias desde do momento que a gente consegue, então, juntar significantes, né? Nem que seja na forma de apontar, né? Então, a criancinha, ela está contando a história para a mãe, quando ela está buscando ali e juntando uma coisa com a outra. Essa contação de histórias vai se tornando cada vez mais complexa à medida que a criança vai tendo contato com outras histórias e outras narrativas que também são apresentadas a ela de maneira mais complexa.
E isso vai acontecendo ao longo do seu desenvolvimento. Então, essa oralidade, ela toma um formato, e toda hora, e é isso que tem a ver com essa pesquisa, né? Essa forma de contar histórias, essa forma de narrativa, não necessariamente tem a ver com o conteúdo, com o que a criança está falando, mas a maneira como ela está contando, né? Uma história, para ela ser mais rica, mais complexa, ela precisa não só ter mais elementos e mais palavras, mais vocabulário, mas precisa que isso tudo esteja ligado entre si. Uma história que tem começo, meio e fim, e que todos esses objetos estão ligados e interagindo de uma maneira que faça sentido, né? Então, é por isso que contar histórias vai se tornando cada vez mais complexo quando a criança entra em contato com a linguagem escrita, que é a forma de narrativa mais complexa que a gente tem. Então, há 5.000 anos atrás, quando a humanidade criou uma tecnologia completamente disruptiva, que quebra linhas, né, barreiras de espaço e tempo, que é isso que a literatura traz para a gente aproveita também um substrato que seria um aparato físico que grava lá a quantidade de elementos que a gente tem nas histórias que a gente narra. Hoje a gente consegue ter acesso aos pensamentos de Aristóteles, imagina, né? É uma tecnologia das mais disruptivas que a gente teve, assim como essa que a gente está vivendo agora, nesse momento de intensa mudança social que a gente vive quando a gente tem toda a tecnologia digital que nos aproxima e muda a nossa forma de interagir. Essa própria entrevista que a gente está fazendo aqui não seria possível se a gente não pudesse contar com essa tecnologia e contar nossas histórias aqui uns para os outros dessa maneira, né? Então, o que a gente percebeu é que essas características, essa forma de contar a história, ela desenvolve um pouco antes até mesmo da criança conseguir lidar com todas as etapas de aprendizado necessárias para ela desenvolver leitura e escrita. Então, a gente já tinha essa pesquisa que foi publicada esse ano, ela replica um resultado que a gente já tinha obtido em 2016 em escolas públicas, mas o que é que ela traz de novo? A gente amplia esse olhar, observando durante todo o ano letivo como que a gente pode acompanhar esse desenvolvimento de uma criança em sala de aula de uma forma muito lúdica, que é contando histórias, né? Então, é por isso que a gente trouxe esse aparato que é gamificado e que traz toda essa graça para a criança. Então, é muito simples o objeto. A criança é apresentada a 3 imagens, são todas imagens divertidas, de conteúdo positivo, e ela precisa, então, criar uma história e narrar a história do seu jeito. É esse jeito com que ela conta a história que vai permitir com que a gente coloque ela dentro de uma curva. Através dos anos, a gente foi colhendo dados de crianças ao longo do seu desenvolvimento escolar. Então, a gente tem, então, uma perspectiva, a gente espera, então, se a criança está no 2º ano do ensino fundamental 1, a gente espera que ela fale, conte as histórias com mais ou menos uma certa complexidade, que é o que a gente consegue medir com esses atributos computacionais. E daí, quando a gente coloca lá em comparativo, a gente consegue ver, poxa, essa criança ainda não está desenvolvendo plenamente seu potencial, ela ainda não atingiu esse potencial de uma maneira muito breve e muito lúdica. Isso permite com que a escola possa adaptar seu planejamento pedagógico, porque nós somos diferentes e nós temos caminhos de desenvolvimento diferentes. Então, a ideia é justamente trazer ferramentas para a escola, em que a escola possa planejar a tempo aquela criança que dali para frente poderia desenvolver algum problema ou algum atraso no desenvolvimento da leitura. E isso poderia ficar se enrolando até ela criar uma própria imagem de que a escola não é para mim, escola é para todo mundo. Então, a gente precisa acolher nessa diversidade e entender o potencial de cada um dentro da sua perspectiva de desenvolvimento, como que a gente pode tirar mais esse potencial dessa criança.
Muito interessante esse assunto, inclusive, Natália, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para ter acesso um pouco mais a esse conteúdo, esse material Tá. seu, como que te encontra? Então, a gente tem nas nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram da Mobile Brain, a gente tem também Facebook, a gente também tem, né, o contato por e-mail, para quem quiser falar, saber um pouco mais, a gente está disponível ao contato. A Mobile Brain ela tem como missão traduzir ciência que é feita aqui nas nossas condições com a nossa sociedade e traduzir esses achados em ciências aplicadas à educação e à saúde mental para soluções que sejam reais na escola. Então, quem tiver interesse como estudante de pós-graduação, né, ou como profissional da educação, profissional da saúde mental, hoje em dia a gente também está trabalhando com algumas soluções também de maneira leve, também de maneira lúdica, mas que possam apontar sinais de sofrimento mental. Essa mesma tecnologia que a gente utiliza para ver como que a criança está se desenvolvendo, quando a gente aplica para os anos finais do Fundamental 2, ensino médio, aquele momento de início da adolescência, essas narrativas, elas começam a dar pistas de que pode estar acontecendo algum nível de sofrimento mental, Muito que é um interessante. pico, né? E Esse como que o momento da pessoal adolescência. acha? A rede social qual é? Para a gente passar o endereço, Natália? Mobile Brain se escreve Mobile Brain. Vai lá no Instagram, vai lá nas redes sociais, Mobile Brain, então, @mobilebrain, é isso? Isso, Muito bem, a isso. gente vai bater agora um bate-bola rapidinho com as nossas perguntas, os nossos ouvintes, internautas, para que a gente possa entender mais um pouquinho de vocês aí. Eu quero começar com a Andréia. A Laura, lá do Face, está perguntando, Andréia, o seguinte: como a colaboração, a tua colaboração com o Tom Zé, desde 2017, impactou no seu trabalho, na sua evolução musical? Ah, que pergunta legal. Eu sempre fui muito fã do Tom Zé e há 7 anos atrás, não lembro o ano exatamente, a Patrícia Palumbo fez um projeto de algumas cantoras cantando Tom Zé no disco Estudando a Bossa. E aí eu fui, participei, fui uma das cantoras e ali a gente já criou uma sintonia musical muito grande, né? Eu já tenho uma linguagem meio tonzística, vamos dizer assim, se é que dá para usar essa palavra. O Tom Zé é um artista muito complexo e de difícil compreensão até na hora que você vai executar, né? Então, eu já tinha essa vivência de ouvir muito Tom Zé. Eu e Yara Renault, que foi a minha parceira na banda Dona Zica, a gente também tocava bastante Tom Zé, ela sempre gostou muito também. Olha E aí, a aí. partir daí, ele me convidou para gravar no disco Sem Você Não Há, que é um disco infantil maravilhoso, inclusive, pouco conhecido, parceria dele com a Elifas Andreato. É um disco sensacional, inclusive sugiro para a Natália apresentar às crianças que ela trabalha esse disco, porque ele é infantil, mas ele também é adulto. Ele fala do alfabeto, sabe? Conta a história do alfabeto. É um livro lindo. Olha aí, gente, muita informação. Um disco Ah, lindo, chama Sem Você Não Há, mas o A olha sem. aí. Muito bacana. Sem você não vai, eu vou só. A internet está oscilando um pouquinho, André, para a gente pegar o pessoal, que nós estamos aí com o nosso tempo mais apertadinho, e depois a gente retoma um pouquinho o conteúdo, mas eu queria agora aproveitar e perguntar, perdão, o Jaime pergunta para o Rodrigo uma pergunta. Opa, mas Rodrigo, há no Brasil muito preconceito contra a cultura afro? Ah, com certeza. Vou falar rápido. Eu sou gente que fala, então vou tentar ser sucinto. Vamos Eu lá, acho que na maioria dos países do mundo ocidental contemporâneo, né, diversas formas de preconceito, tanto que a gente tem diversos programas sociais e políticos, né, de ações afirmativas para tentar reverter esse quadro. É uma história muito complexa que, do meu ponto de vista, começa lá atrás, na modernidade, mudança da Revolução Francesa, com a ideia do humano sendo
aquela espécie superior a todas as outras espécies da criação. Enfim, existe muito ainda, mas a gente combate de várias formas, a gente procura trabalhar com cultura e educação para fazer com que as pessoas tenham acesso a outros pontos de vista, outras opiniões, outros gostos, outros valores, no sentido da gente amenizar esse impacto na vida das comunidades que são vítimas desse preconceito, do racismo, do machismo, da homofobia, de tudo isso que nos diminui enquanto pessoas. Perfeito, olha, foi sucinto e perfeito. E como eu encontro o Rodrigo aí nas redes sociais, Rodrigo, para a gente ouvir mais? Então, eu estou no Instagram, o meu Instagram é Supermente_Black, que é um personagem que eu fiz em 2005, né? Supermente Black, ou então Rodrigo Diodé. E tem o Instagram também da Malta, Malta Teatro de Nacal, né? Malta Teatro de Nação, a gente está no Instagram assim também. Pronto, tá fácil, tá chato. Vamos lá rapidinho os nossos momentos finais, mas eu quero ouvir ainda rapidinho para a Lilian. A Rafaela pergunta como que a palavra raiva se relaciona com as outras peças da trilogia Afeto e Coragem. Elas se relacionam também assim na questão das violências, né? Como a gente lida com as microviolências que acontecem, sejam elas no dia a dia ou as violências sociais. O afeto, por exemplo, ele conta, são 3 mulheres, 3 atrizes assim que elas lidam com a violência do machismo e seus parceiros. Então, acho que tem bastante... A Carla, né, a dramaturga, ela trabalha muito com mulheres. Então, é sempre essa lida das mulheres tentando lidar com esses episódios de violências e como é a nossa reação diante a isso, assim, né? E sempre vindo para um lugar absurdo na dramaturgia, assim, brincando um pouco com a realidade e o absurdo. Aí, gente, tá fácil. Para encontrar mais informações, Lilian, como que a gente acessa aí você? A gente acessa a De Súbito Companhia, né? @ De Súbito Companhia, que é CIA, no Instagram. Tá fácil, gente. Entra lá e busca rapidinho. E para encerrarmos aí a pergunta, pelas participações dos nossos redes sociais e dos nossos contatos, pelo WhatsApp, a Natália pergunta, Fernando pergunta para a Natália o seguinte: o que motivou, Natália, a escolha do jogo na contação de histórias como método de pesquisa? Bem, essa pesquisa, ela tem, o jogo foi, na verdade, uma gamificação num protocolo de pesquisa que a gente já tem mais de 10 anos, né, estabelecendo esse protocolo na população brasileira. Então, lá para 2006, 2007, a gente iniciou esse caminho, mas os primeiros artigos saíram em 2012, são artigos pioneiros que foram premiados, né, nacional e internacionalmente, por descobrirem questões que são como que a gente pode medir de uma forma concreta aspectos da fala que muitas vezes são descritos pelo profissional de saúde mental, por exemplo. Então, o principal objeto que um psiquiatra, que um psicólogo tem na escuta é escutar não só o que você fala, mas a maneira como você se comunica. Então, ao longo de mais de 10 anos de pesquisa, a gente desenvolveu um protocolo para contar histórias, para a gente poder parametrizar isso. Ao longo desse tempo, a gente conseguiu, então, ter uma validade na nossa população. Depois de escutar muita criança, a gente tem um padrão em que a gente consegue agora fazer esse comparativo. Por isso o jogo é assim, né? Mas ele precisa ser leve, ele precisa ser lúdico. Então, a gamificação é para alcançar a conversa com os nossos pequenos, né? Que hoje já nascem na era digital, né? E já se comunicam de outra forma. É tudo muito rápido, né? Sim, sim. E como o nosso isso programa também, é tudo muito rápido, chega no finalzinho rapidinho, a gente tem que... que bacana, mas a gente quer agradecer demais aqui o programa, a gente agradece demais a participação de vocês. Então, hoje conosco a psiquiatra e neurocientista Natália Mota, muito obrigado. O artista, pesquisador e idealizador da Malta Teatro de Nação, Rodrigo Diodé, também muito obrigado. A cantora e compositora Andréia Dias, muito obrigado. E assistente de direção do espetáculo Raiva,
Nós temos um Cão que Morde, Liliana Regina, também muito obrigado. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, realização da Bicom, minha apresentação hoje, Ricardo Godoy, pauta e redação, Luiz Ferro, diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, Fausto Camunha, você, espectador, internauta, razão sempre da nossa presença aqui, e a gente volta na semana que vem, ao vivo para vocês.